Na maioria das histórias de fantasia, seus começos se referem ao início tangível, o momento em que o personagem principal se envolveu na história a ser narrada, ou ainda uma continuação de alguma aventura há muito não resolvida. Às vezes, lendas e mitos voltam à tona, e assim os personagens se veem em meio a mistérios, e outros são lembranças antigas que serão contadas a partir do icônico Era uma Vez. O que quero dizer é que na maioria das histórias, lendas e contos, existe um passado que não entra na narrativa. Elas já começam de algum ponto onde seu mundo já existe. Mas isso não inclui Tolkien. Na sua fantasia que envolve o legendário, o início de tudo começa antes até do próprio tempo. Começa muito antes de tudo o que há, e nesse vídeo tentarei abordar um pouco sobre a criação do seu universo. Para isto, usarei como base os livros O Silmarillion, A História da Terra-média e A Natureza da Terra-média. O capítulo Ainulindalin, a música dos Ainur, do livro O Silmarillion, diz o seguinte sobre o início de tudo. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes de tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. E eles cantavam em sua presença, e ele se alegrou. Para entendermos um pouco mais sobre este trecho, podemos recorrer ao capítulo A Música dos Ainur, do livro A História da Terra-média, Contos Perdidos, parte 1. Nesse capítulo, um mortal chamado Eriol se encontra com um dos elfos mais antigos, Húmeon, na ilha solitária de Tol Eressëa. E Húmeon diz: Ilúvatar foi o início, e para além disso, nenhum saber dos Valar, dos Eldar ou dos homens consegue ir. Quem foi Ilúvatar? Era um dos deuses? Eriol pergunta. Não, ele não era, pois ele os fez. Ilúvatar é o Senhor para sempre, que habita além deste mundo, que o fez e não é dele, nem nele está, mas que o ama. Desses dois trechos do Silmarillion e da História da Terra-média, podemos tirar que Ilúvatar é o começo de tudo. É a entidade suprema que nenhum ser consegue dizer sua origem, além de que ele é a origem de tudo. Eriol indaga se ele é um dos deuses, pois assim eram chamados Valar pela raça dos mortais, mas estes, que são uma ramificação dos Ainur, foram criados por Ilúvatar. Ilúvatar habitava sozinho nos salões atemporais da existência, e ele gerou de seus pensamentos os Ainur através de canções. E a eles estão os maiores poderes e glória dentro e fora do mundo, pois Ilúvatar os ensinou muita coisa, e a maior delas era a música. Apesar dos Ainur serem frutos dos pensamentos de Ilúvatar, cada um só compreendia uma parte da mente do seu criador. Alguns cantavam sozinhos, outros em grupos, mas aqueles que paravam para escutar acabavam compreendendo um pouco mais dos intentos de Eru. Então, certa vez, eles foram reunidos e receberam um tema musical poderoso, que enquanto cantavam, surgiu diante de si imagens ainda mais gloriosas. De tamanha beleza foram elas que os Ainur se encurvaram e ficaram mudos. Ilúvatar então vos disse: a partir do tema que lhes indiquei, quero agora que criem juntos, em harmonia, uma música magnífica. E, como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando este tema, cada um com seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejarem. Dessa parte, para compreendê-la melhor, precisamos recorrer a uma definição do que vem a ser a chama imperecível, dita pelo próprio Tolkien. Isso parece significar a atividade criativa de Eru, em um sentido distinto dele ou de dentro dele, pela qual as coisas poderiam ser dadas uma existência real e independente, embora derivada e criada. Essa chama imperecível é citada nos filmes de O Senhor dos Anéis, mas ela aparece com outro nome, o Fogo Secreto, em uma das cenas mais épicas da trilogia. Podemos concluir que a chama imperecível, ou fogo secreto, é uma espécie de poder usado por Ilúvatar para criar e dar existência a tudo, e assim ele o fez através da música magnífica, composta pelos Ainur. Agora, sobre a existência do universo, vamos ver o que diz o livro A Natureza da Terra-média, no capítulo O Impulso Primordial. Pois parece claro, naquele saber que recebemos dos Valar, que eles iniciaram o desenrolar dos padrões viventes em muitos pontos distintos da música, e assim também em Ea, como se alguém pusesse fluir muitas nascentes em diferentes lugares. Apenas para resumir tudo antes de continuar, Ilúvatar, o Ser Supremo, através da música e do fogo secreto, criou os Ainur, e eles faziam companhia para ele antes de tudo. A eles foi dado um tema poderoso, do qual teria que criar uma música magnífica, cada um compondo sua parte daquilo que compreendera sobre a mente de Ilúvatar. Dando continuidade, durante a música, um dos Ainur, o mais poderoso entre eles, chamado Melkor, sentiu vontade de criar as coisas de acordo com sua própria vontade, e aos poucos foi fugindo do ritmo dos outros Ainur, e assim começou a surgir uma dissonância na música. Melkor tentou encontrar o fogo secreto para dar existência às coisas que imaginara, mas não conseguiu,
pois esse poder é apenas de Ilúvatar, e por isso ele partiu para lugares escuros e ao vazio, lugares estes que Ilúvatar ainda não dera muita atenção. Lá, contudo, pôs a conceber seus próprios pensamentos, profundos e ardilosos, os quais não mostrava nem mesmo a Ilúvatar. Algumas dessas concepções e imaginações ele então entreteceu em sua música, e de imediato surgiu a aspereza e o desacordo à volta dele, e muitos dos que tocavam ao seu redor perderam o ânimo e a música se tornou-se débil, e seus pensamentos inacabados e obscuros, enquanto muitos outros se puseram a afinar sua música a dele, em vez de ao grande tema no qual tiveram início. Assim, o mal feito de Melkor se espalhou. Trazendo um pouco o lado musical, a reunião dos Ainur era como uma grande orquestra, com vários instrumentos e tipos de vozes. Para a música ficar agradável de se ouvir, todos devem obedecer a um certo padrão, se moldarem à sua estrutura. Quando um acorde soa mais alto, ou num tom diferente dos demais, ou ainda no momento inoportuno, a música perde qualidade, e quem a ouve sente um incômodo e fica sem vontade de continuar escutando. Melkor fez muito mais do que só mudar um tom no acorde. Sendo ele muito poderoso, ele causou grande dissonância na música dos Ainur, o que fez com que muitos desanimassem, e parecia haver, com o tempo, duas músicas, pois alguns começaram a afinar suas próprias canções no ritmo da de Melkor. Ilúvatar propôs mais 2 temas musicais, e sempre a dissonância de Melkor ficava mais forte. Muitos dos Ainur se impacientaram e não cantaram mais. Ao final do 3º tema, Ilúvatar se ergueu e discursou para os Ainur. Poderosos são os Ainur, e gloriosos, e entre eles é Melkor, o mais poderoso em conhecimento. Mas para que ele saiba, assim como todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar. Essas coisas que cantartes e tocartes, eis que eu a fiz ser. Tu, Melkor, há de ver que nenhum tema pode ser tocado que não venha, afinal, de Ilúvatar, nem pode alterar a música a revelia de Ilúvatar. Aquele que tentar ver-se-á, no fim, apenas auxiliando-me na criação do esplendor ainda maior e de maravilhas mais complexas. Pois vede, através de Melkor, o terror como o fogo, o pesar como as águas escuras, a ira como o trovão e o mal, longe da minha luz como maiores profundezas dos lugares escuros, entraram no desígnio de que pus diante de vós. Por meio dele, a dor e o tormento foram criados no conflito de músicas esmagadoras, e com a confusão de sons nasceram a crueldade, a voracidade e o escuro. Mas isso é através dele, e não por ele. Ele verá, e vós todos também, que isso redunda, no fim, apenas a minha grande glória, e não faz senão tornar o tema mais digno de ser ouvido, a vida mais digna de ser vivida, e o mundo tão mais formidável e maravilhoso, que, de todos os feitos de Ilúvatar, este será julgado ser mais poderoso e mais belo. Isso nos faz pensar que todas as coisas no mundo e suas consequências foram permitidas por Ilúvatar a existir, pois, como ele mesmo disse, todos os pensamentos dos Ainur, inclusive dos de Melkor, não escaparam da visão dele, e foram criados por ele através do fogo secreto. Melkor sentiu vergonha pelo discurso, e dessa vergonha surgiu o ódio e a vontade de destruir todas as obras dos demais. No fim, Ilúvatar mostrou aos Ainur sua criação através da música magnífica, e onde antes havia só o vazio, agora tinha Ea, o mundo que é. Este é o universo, a existência, e os Ainur se admiraram ainda mais, pois viam ali as coisas que cada um acrescentou em sua parte na música, e viram também que para cada coisa havia uma parte que Melkor desfigurara. Eles perceberam que neste mundo a história se desenrolava, e o ciclo da existência seguia. Havia um globo no universo. Nesse globo havia seres que não estavam nos pensamentos dos Ainur, pois estes foram criados unicamente por Ilúvatar. Estes eram seres vivos de Arda, os filhos de Ilúvatar. Sobre os poderes dos Valar e a formação de Arda, o planeta onde pertence a Terra-média Valinor, haverá um vídeo específico. Para concluir este vídeo, irei citar apenas mais um parágrafo do Silmarillion, após Ilúvatar dar a existência a Ea, o universo. Aconteceu, assim, de entre os Ainur, alguns continuarem residindo com Ilúvatar fora dos limites do mundo, mas outros, e entre eles os mais fortes e belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram para nele morar. No entanto, essa condição Ilúvatar impôs, ou talvez fosse consequência necessária de seu amor, que o poder deles, a partir daí, fosse contido no mundo e a ele restrito, e nele permaneceria para sempre, até que ele se completasse, para que eles fossem a vida do mundo e o mundo a deles. E por esse motivo foram chamados de Valar, os poderes do mundo. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Deixe seu like para ajudar nessa missão de espalhar as palavras de Tolkien. E se você é novo por aqui e gosta do universo do professor, se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. E deixe nos comentários temas que vocês gostariam de ver por aqui. No mais, obrigado. E Namária.